Na última semana, uma polêmica tomou conta das redes sociais. A influenciadora Bárbara Marcondes publicou um vídeo de quase 10 minutos falando sobre vaquinha, onde ela disse que havia recebido uma mensagem de uma menina que queria fazer um intercâmbio para outro país e estava pedindo ajuda financeira nas redes. A posição dela foi clara, ela não concorda que ninguém seja obrigado a financiar o seu sonho. E eu vou ter que dar meus 20 centavos sobre essa polêmica, não porque eu quero ficar falando sobre vaquinhas, mas na verdade porque essa vaquinha não era para um intercâmbio, e sim para um doutorado sanduíche. E afinal, a grande maioria das pessoas fora da academia não sabe o que é um doutorado sanduíche e por que os cientistas fazem isso. Então nesse vídeo aqui eu meio que vou explicar a minha experiência fazendo doutorado sanduíche, para que ele serve e como que a gente consegue financiamento para isso. Então, antes de mais nada, eu preciso deixar bastante claro que a influenciadora errou quando chamou o doutorado sanduíche de intercâmbio. Isso porque, quando a gente pensa em intercâmbio, geralmente estamos imaginando uma pessoa que está lá na graduação, fazendo, sei lá, farmácia, medicina, e que tem vontade de conhecer um outro país, ou ver um pouco como é outra universidade. E aí, a gente pensa sempre numa pessoa de classe média, média alta, que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. O que é completamente distinto de uma pessoa que está fazendo o doutorado sanduíche. O doutorado sanduíche é uma etapa de pesquisa científica aprovada por uma agência federal de fomento, realizada em uma universidade estrangeira como parte da formação de um pesquisador que vai, depois, devolver esse conhecimento para o Brasil. Eu sei que ela pode ter recebido várias mensagens de pessoas que ativamente queriam fazer vaquinha somente para um intercâmbio ali durante a graduação ou até antes da graduação, mas colocar no mesmo balaio as pessoas que estão fazendo intercâmbio e quem está fazendo doutorado sanduíche é um erro de concepção muito errado. Eu sei que ficou engraçado, mas eu quero dizer que é um erro grave. Tentando colocar em outras palavras, o doutorado sanduíche é uma etapa de formação que geralmente a gente passa durante o doutorado, onde o pesquisador brasileiro se aloja em outra universidade, em outro país, para ganhar conhecimento técnico-científico, para então trazer esse conhecimento para o Brasil. Isso significa dizer que é realizar uma etapa específica da pesquisa durante a construção da tese que você só conseguiria fazer com a ajuda de outros pesquisadores da sua área. Geralmente pesquisadores mais famosos, mais renomados, que têm técnicas ou mais financiamento para poder responder a sua pergunta de pesquisa. O nome vem da ideia de que a pesquisa fica recheada entre dois períodos no Brasil, antes da viagem e depois, quando o pesquisador volta para defender a tese aqui. No Brasil, o programa principal é o PDSE, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, administrado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é o órgão federal responsável por avaliar e fomentar a pós-graduação no Brasil. Geralmente, as pessoas que estão realizando um doutorado ou um mestrado vivem de bolsa, e não é diferente quando você vai fazer um doutorado sanduíche. Você vai receber uma bolsa, geralmente com um fomento nacional. Essa bolsa vai cobrir alguns custos, como o transporte, né? Por exemplo, o avião, alguns custos de seguro, tanto o seguro de vida quanto o seguro saúde, e também uma manutenção que muitas das vezes é uma manutenção muito básica para você sobreviver enquanto está fazendo ali parte do seu doutorado na outra universidade. Contudo, essa bolsa não cobre os custos associados ao pedido de visto, ou seja, quando você precisa de alguns trâmites legais para adentrar na universidade, adentrar naquele país, aquela bolsa não cobre os custos. E aí você se vira para fazer isso. E a gente sabe que existem muitos países que cobram custos exorbitantes para que você tenha um visto específico de estudo/trabalho, o que por muitas vezes acaba atrapalhando as pessoas de média renda ou baixa renda que não têm um apoio familiar a garantir essa etapa tão fundamental na execução de um doutorado. No caso lá da Thalita, a Edith Cowan University em Perth, na Austrália, exige o visto Student Visa antes da chegada. E o custo desse processo, incluindo taxas do governo australiano, foi o que ela precisou arrecadar, que era cerca de R$8.000. E aí, beleza, você pode fazer uma pergunta razoável de por que ela quer ir para lá? Qual que é a importância de um pesquisador sair daqui e ir fazer doutorado, parte do doutorado em outra universidade? Bem, como eu disse anteriormente, em várias áreas de pesquisa existem certas técnicas ou certas pessoas que têm conhecimentos que só estão num determinado lugar. E aí, se você tem uma pergunta de pesquisa específica onde você precisa daquela técnica, muitas vezes vai fazer muito mais sentido você ir para lá, aprender essa técnica e depois trazer para o Brasil para que outras pessoas consigam desenvolver isso aqui, caso você tenha financiamento adequado.
Vamos supor que você está buscando o desenvolvimento de um novo medicamento para Alzheimer. E aí, nesse processo de desenvolvimento, você descobre que existe um pesquisador lá na Inglaterra que está desenvolvendo uma nanopartícula que tem bons resultados para o Alzheimer, para modelos animais de Alzheimer. E aí você já tem alguns resultados legais, mas fica se perguntando, poxa, será que se eu conseguir fazer uma colaboração com ele e aplicar essa nanopartícula, eu consigo melhorar o tratamento desse meu modelo? E aí faz todo sentido você ir lá para a Inglaterra, ficar 6 meses, 9 meses, até um ano, e fazer alguns experimentos com aquela nanopartícula, ou seja, aquela tecnologia desenvolvida lá, para que depois você consiga trazer os conhecimentos para cá e talvez até desenvolver a sua própria nanopartícula, ou aprender a desenvolver nanopartículas, o que por sua vez vai fortalecer a ciência brasileira. Então, é um sistema de troca que é muito vantajoso para o Brasil como nação, porque a gente vai estar melhorando a formação técnico-científico das pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, transformando os cientistas em pessoas mais capazes a nível mundial e, além disso, criando colaborações. Porque uma vez que você vai para fazer esse doutorado sanduíche, você provavelmente vai criar uma conexão entre a universidade de lá e a sua universidade, o que fortalece a internacionalização da ciência brasileira, que é uma coisa que a gente sempre vai querer. Eu mesmo fiz um doutorado sanduíche na Universidade do País Basco, lá em Bilbao, na Espanha, e foi fundamental não somente para a minha carreira, mas também para o desenvolvimento da minha tese. Lá eu realizei experimentos que eu não seria capaz de fazer aqui no Brasil, mesmo realizando pesquisa na melhor universidade do Brasil, que é a USP. Sem essa etapa, eu não teria obtido resultados que são fundamentais para minha tese de doutorado, e muito menos teria sido capaz de criar uma conexão entre o departamento de farmacologia, aqui da USP, e o departamento de farmacologia lá da Universidade do País Basco. E eu só consegui fazer todo esse processo de doutorado sanduíche sem vaquinha por conta do tipo de financiamento que eu tenho por morar aqui no estado de São Paulo. Isso porque aqui a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das maiores agências de fomento de pesquisa e que possuem bolsas que são extremamente maiores e melhores do que as bolsas a nível nacional, tanto para o doutorado sanduíche como para o doutorado aqui no Brasil. De fato, a bolsa de doutorado CAPES aqui no Brasil é de R$ 3.100 e em muitas universidades que são sitiadas em capitais, esse valor só vai cobrir o básico do pesquisador, porque muitas vezes você tem uma diminuição no financiamento da sua pesquisa e aí você tem que colocar alguns gastos da pesquisa sobre o seu salário, que na verdade o pessoal chama de bolsa, mas eu prefiro chamar de salário, e isso obviamente impacta diretamente nas oportunidades que você pode ter acesso. Aqui no estado de São Paulo, alunos de doutorado que são FAPESP começam recebendo 5.500, 5.600 e depois vão para 7.140. Isso além de ter reserva técnica para poder participar de congressos e fazer cursos fora e direito a fazer esse doutorado no exterior. Obviamente, eu sei que eu tenho um privilégio enorme de poder estar aqui e ter essa bolsa, porque vários colegas meus não vão ter a mesma oportunidade que eu tive de ir para fora, de conseguir ter a parte desse doutorado sanduíche e fazer essa conexão que é tão fundamental para a nossa carreira. Então você imagina um aluno de doutorado CAPES que recebe 3.100 e que precisa, além de cobrir todos os custos dele, ter 8.000, 9.000 reais para poder cobrir os gastos de ir fazer um doutorado no exterior. Quando ele tem a sorte de conseguir passar num edital de PDSE, que é um edital muito concorrido e muito difícil de conquistar. Ainda tem um problema que eu não quero muito focar aqui, porque as bolsas do PDSE são muito baixas comparado com outras bolsas, como, por exemplo, a da FAPESP. Então você vai para o exterior e ainda assim lá você vai passar perrengue. Então faz todo sentido essa pessoa ter que pedir vaquinha. Eu fico muito triste de pensar que existem pessoas que são contra isso, além de ficar triste com a situação da ciência brasileira, onde as pessoas precisam de pedir ajuda para poder financiar uma coisa que é de interesse público, mas eu acho que parte disso vem de uma desconfiança ou talvez um desconhecimento de como funciona a pós-graduação no Brasil, de entender que pesquisadores de mestrado e doutorado não são estudantes, são trabalhadores que estão realizando um trabalho de pesquisa, uma construção de conhecimento que é fundamental para a ciência brasileira. E essa etapa não é uma etapa para a pessoa ficar viajando e fazendo o que ela quiser. É, na verdade, uma etapa fundamental para trazer conhecimento e fixar esse conhecimento aqui no Brasil. E tem um ponto que a maioria das pessoas não sabe, que é o seguinte:
Você pode pensar, tá, ela tá recebendo 3.100, mas ela poderia fazer um bico extra no final de semana para tentar guardar um dinheiro para ter o visto. Só que existe um pulo do gato, que quando a gente assina as bolsas, tanto da FAPESP quanto da CAPES, você assina um termo de dedicação exclusiva, o que significa que você não pode receber remuneração fora da sua bolsa. Você não pode ter outro trabalho, você não pode assinar um contrato, fazer CLT, PJ ou qualquer coisa do tipo. Porque se você fizer isso, você pode perder sua bolsa e ter que devolver ela integralmente. Ou seja, você está completamente associado somente ao valor da bolsa. No final das contas, eu fiquei sabendo que ela conquistou a vaquinha, que deu certo, que ela vai pra fora. E eu fico muito feliz com isso. Contudo, eu preciso falar sobre essa polêmica, não necessariamente para ficar falando mal da influenciadora, mas, na verdade, para mostrar para as pessoas que não conhecem a realidade da pesquisa brasileira e para elas entenderem como é importante esse processo de fazer o doutorado fora. Mas antes de terminar o vídeo, eu preciso falar sobre a Minimal Club, a apoiadora oficial aqui do canal. Eles têm as melhores camisetas do Brasil, e seu diferencial é que elas são feitas de algodão egípcio, o que na prática significa que a camiseta dura muito mais, não desbota e não encolhe. Além disso, o caimento é pensado para valorizar o corpo masculino. Bem, eles estão com uma super condição que você só vai conseguir encontrar pelo link aqui na descrição. Você compra 3 camisetas, leva 4 e ainda ganha uma carteira grátis. Então não perca tempo, clique no link aqui embaixo e já garanta suas peças com o cupom NEURODESCOMPLICADA. Bem, se você chegou até aqui, deixa seu like e comenta o que você acha sobre isso e se você tem mais alguma dúvida de como é que funciona a vida de um cientista. Eu gosto muito de falar sobre isso porque tem muita gente que não consegue ter muita noção de como é que é pesquisar aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!